Boa noite, então, a todos vocês. Boa noite. É que eu não ouvi. É até 10 para as 8, 8 horas, né? Isso, 8 horas. Às 8h13. Boa noite, meus irmãos aqui também da Arlene, André, Tina. Que nós possamos refletirmos juntos o capítulo proposto, o 7º capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espíritos. E vou ficar bem preso mesmo, né, ao texto, para que nós possamos fazer breves reflexões em faixa de um tempo, que não é longo, apenas para pegarmos exatamente aquilo que essencialmente nós consideramos na nossa pesquisa fundamental. O Allan Kardec, ele transcreve Bem-aventurados os pobres de espíritos, e ele apresenta, ele bota assim, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, a oposição entre humildade e orgulho, e transcreve, ele vai evocando nessas bem-aventuranças, além dos pobres de espíritos, outras bem-aventuranças. E o nosso mestre Lyonês, ele procura demonstrar que verdadeiramente humildade é uma característica de espírito superior. Agora, humildade é uma virtude, talvez a mais importante, além da mansidão ou da paciência, as virtudes que efetivamente nos dão descanso para a alma e nos aliviam nessa vida tão atribulada da matéria. Agora, não é simples nós conquistarmos a humildade. E, normalmente, nós temos dificuldade porque nós trazemos, de uma forma muito intensa, em nossa personalidade, energias dessa e de outras vidas alimentadas e realimentadas na prepotência, na arrogância, na soberba. É muito difícil nós, eu diria que não é muito difícil, é muito trabalhoso nós, efetivamente, humildarmos o nosso orgulho. Por várias razões. Além da citada das nossas experiências do passado, do qual nós alimentamos as nossas prepotências, ou, são linguagens mais no campo da psicologia, a nossa personalidade, como se ela fosse mais importante do que a nossa essência, que é a nossa realidade espiritual. Isso cria obstáculos enormes para o exercício da verdadeira humildade. E como a lição está falando de pobres de espíritos e Allan Kardec liga a humildade, o mais elevado de todos foi o próprio Cristo, que foi manso e humilde de coração, consoante narra Mateus. E dentro dessa perspectiva, há 2000 anos, Jesus, ele faz um convite, convocação. Vinde a mim, todos que vos encontrais aflitos, sobrecarregados. Nesse convite, ele fala de humildade e mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, ele fala de mansidão e de humildade. Nessa mansidão e nessa humildade, nós encontraríamos o alívio. Porque ele coloca dentro desse exercício de humildar o nosso orgulho todo um processo de energização em nós, de autocontrole, de autodomínio, para que possamos nos aliviar diante de todos os desafios da vida, mas necessariamente exercitando a mansidão e a humildade. E ele vai dizer para nós que o exercício da mansidão e da humildade está também vinculado à necessidade que temos, porque ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, de nós compreendermos esse jugo de Jesus.
Porque pobre de espírito na correspondência de humildade, alívio na correspondência de observância de julgo, nós sabemos que ele, o Cristo, pelo seu comportamento, pelo seu convite, ele traz para nós um jugo suave. Jugo, esse jugo do Cristo, nós trazemos na própria consciência. Esse jugo do Cristo é a disciplina. Esse jugo do Cristo é a diretriz do qual nós devemos observar. Então, tomar sobre nós o jugo que é suave, amansando a nossa rebeldia e humildando o nosso orgulho, é saber que existem normas, regras, diretrizes a serem observadas para o exercício da humildade e da mansidão. E todas as diretrizes de Jesus nós já trazemos inscritas na consciência, porque os Espíritos afirmam que as leis divinas estão na consciência humana. Então, se nós já trazemos essa diretriz em nossa consciência, e saber que nós, pela lei do dever, somos convidados, não imposto pela vida, mas há um convite da vida, pela lei do dever, está em contato exatamente com as leis divinas da própria consciência, exatamente em nossa consciência que nós poderemos encontrar a suavidade do jugo do Cristo para encontrar alívio em nossa existência. Mas ele vai mais além, dizendo que o fardo dele é leve. Além da suavidade do jugo, ele fala de fardo. E o fardo são as experiências que nós precisamos ter. Dentro de uma programação, num plano maior de reencarnação, nós temos do berço ao túmulo vários tipos de experiências. Os espíritos chamam de gêneros de experiências. E nesses gêneros de experiências, muitos desses gêneros, são profundamente desafiadores para o nosso ego, para o nosso mundo ainda, da nossa personalidade, para a nossa prepotência, para a nossa arrogância. E a nossa tendência é nos acomodar diante desses desafios, é nós não enfrentarmos. Preferimos nos afastar ou fingir que eles não existem, e quando eles vêm, nós rebelamos, aí falta a mansidão. Porque quando eu me rebelo contra as dificuldades da vida, eu estou fugindo do próprio alívio, que é o exercício da mansidão diante do desafio, diante dos obstáculos. Então, diante de um fardo que ele diz que é leve, Jesus não trouxe para nós, em sua diretriz ou no seu jugo, nenhum tipo de convite para uma experiência que seja insuportável ou não praticável. Nós é que colocamos obstáculo para a prática, porque qualquer um de nós aqui, vamos imaginar um exercício de humildade, nós normalmente ferimos muitas pessoas no dia a dia, ou por pensamento, ou por palavra, ou por ações. Pessoas que às vezes estão próximas de nós. Porque a gente pensa que estão longe, mas estão muitas vezes próximas de nós. E nós temos dificuldades de reconhecer que nós estamos ferindo. Normalmente nós colocamos na soberba de que nós temos o dever, aí vem a falsa interpretação do dever, ou de chamar atenção, ou de ferir as pessoas, ou de humilhar as pessoas, e nós achamos que não é humilhação, nós estamos apenas chamando atenção, assumindo a nossa responsabilidade de conduzir a vida de alguém. É chegar para esse alguém e reconhecer que nós temos nossos limites, que nós temos coisas certas e erradas a serem evidentemente exercitadas e que nós exercitamos diariamente, nós erramos o tempo todo e nós buscamos acertar também o tempo todo. E chegar para essa pessoa e reconhecer que realmente nós somos iguais em essência, desenvolvendo o potencial da compaixão para que eu me iguale ao outro do qual eu acho que sou superior no momento em que eu estou chamando atenção ou até falando mal dela para alguém ou para ela mesma.
Humildar o orgulho é saber de que, em essência, todos nós somos iguais. Não há possibilidade de haver desigualdade entre nós, em essência. Porque nós somos oriundos de um só ser, de uma só fonte. Então, se todos nós somos oriundos de uma fonte só, nós somos essencialmente iguais. Temos diferenças em função de um esforço maior de um esforço, mas são diferenças transitórias. Porque, em essência, todos chegaremos à luz, porque ninguém foi criado para manter-se nas trevas, na ignorância. Treva, ignorância, é transitória em nossa vida. Mas, quando ele diz, vinde a mim todos vós que vos encontrais aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração e achareis, aí vem uma palavra interessante, repouso para suas almas, pois que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em todas as circunstâncias da vida, nós somos convidados a humildar o nosso orgulho. Em todas, não é só especificamente um para o aplauso de alguém, não. Todo momento. Mas se nós conseguirmos aprender com ele que é mestre, nós somos discípulos, ou seja, nós somos aprendizes, nós encontraremos repouso para as nossas almas. Repouso para a alma é você ter, em termos conscienciais, verdadeiramente a conquista da leveza de viver, da suavidade de viver, do contentamento de viver. Isso é, com certeza, repouso de alma. Porque vocês vão observar que no mundo de hoje as pessoas estão extremamente tumultuadas, conflituosas, permanentemente nesses conflitos, sem saber exatamente para onde ir. E eles nem sabem para onde vão. Nem têm ainda um norte seguro. Se nós escutarmos a partir dessa aflição, a necessidade de cumprirmos essas diretrizes, humildade, mansidão, principalmente, porque tudo demais virá decorrente disso. Humildar o orgulho, amansando a rebeldia. Nós vamos ter uma vida como cristãos absolutamente com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, possível, não como fantasia, porque as pessoas podem pensar assim, para que nós possamos humildar o orgulho, amansar a nossa rebeldia, nós vamos ter que nos santificar, viver como santos. Mas esse não é o convite de Jesus. Essa santificação superficial não é o convite dele. O que isso vai trazer para nós é saúde emocional, é saúde mental, é saúde como decorrência fisiológica. Então, viver dessa forma não é viver como um santo, é viver exatamente buscando a verdadeira saúde, em sua profunda expressão da palavra saúde. Por pobre de espíritos, não entendamos os simplórios, os ingênuos, os ignorantes, e sim os que possuem simplicidade de coração e humildade espiritual. Isso é Allan Kardec falando aqui. Em João capítulo 13, Jesus cobre com uma toalha, enche uma bacia de água e lava os pés dos seus discípulos. E após, o que lhes recomenda que aquele que desejar ser o maior se faça o servidor dos demais, como ele fazia. A humildade sempre estimula-nos a examinar as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas reais condições de estágio espiritual. A nossa prepotência, a nossa arrogância, o nosso egocentrismo obstrui ou nos incapacita de fazer essa autoanálise de humildar o nosso orgulho. Basta alguém ferir aos meus interesses, até ideológicos, eu tendo a me separar das pessoas. Isso naturalmente acontece. Na humildade, isso não aconteceria. Na humildade, nós faríamos exatamente o contrário. Se alguém não pensa como eu penso, e na minha arrogância eu quero que ele pense como eu penso sobre qualquer aspecto de vida, evidentemente, se ele não pensar, eu vou me afastar dele. É uma tendência pelo orgulho, pela prepotência, pela arrogância. Mas quando eu sei que alguém não pensa como eu penso, e às vezes me critica,
e eu consigo superar essa situação e faço um exercício de aproximação, se não física, por vezes por impossibilidade da outra parte, pelo menos do seu ponto de vista mental, espiritual, pelas energias, eu estou exercendo aqui a humildade de coração. Eu não estou me colocando superior a alguém que não pensa como eu penso, e também não como inferior a ele. Eu estou me colocando como igual, na possibilidade realmente de crescermos juntos, embora com as nossas relativas e transitórias diferenças. A humildade é nós sabermos calar no momento certo e também falar no momento certo. A pessoa pode nos ferir, aí a tendência nossa é atacar a pessoa. Se nós fizéssemos com humildade uma atitude proativa para corrigir erro de alguém, se nós tivermos moral e capacidade para isso, nós vamos atacar o erro e não a pessoa. Olha, aquilo que você faz não é correto, me desagrada, aquilo que você faz está contra as leis que a gente conhece, mas eu te amo profundamente. Olha só que coisa diferente, como é que é diferente isso? É fácil fazer isso? É? Nós apenas identificarmos o erro e não quem está errando, o errado. Hein? A questão do juízo, né? Porque nós julgamos sempre com um parâmetro de superioridade, em função do erro que nós achamos que... Nós, quando conseguimos fazer isso, eu me igualo a ela. Assim, no sentido de quando eu faço o que eu disse. Você realmente não aceitar o erro, mas aceitar o errado. Perceberam como é que isso não é um exercício fácil? É de humildade. Nós aprendemos com a doutrina espírita. André Luiz, ele cansa de nos ensinar. Ele não, ele é um repórter, ele traz o que ele aprende com os instrutores, de que uma das fórmulas que nós temos de não de deixar, mantendo a nossa humildade, ou seja, deixarmos nos contaminar pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, pela nossa falsa superioridade, primeiramente é nos respeitarmos. Isso é extremamente importante, autorrespeito. E o autorrespeito passa por etapas importantíssimas para chegar lá. Primeiro, é você aprender a usar as energias poderosas da mente, do amor, em autoacolhimento. Você se acolhe como você é e como você está. Você é um ser essencial, você é luz, você é amor. Isso é importante, porque nós somos luz. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós trazemos muitas imperfeições, porque ainda estamos em aperfeiçoamento. Se fôssemos perfeitos, nós não traríamos imperfeições, porque já estaríamos no grau máximo. Então, porque nós estamos em aperfeiçoamento, nós erramos e nós acertamos o tempo todo. Quando eu me acolho como eu sou e como eu estou, nas condições que eu estiver, mesmo com todas as sombras, eu conseguir acolher as minhas próprias sombras para aos poucos ir ressignificar essas sombras do meu ego, da minha vaidade, da minha prepotência, dos meus vícios, sem reprimir, sem me julgar um lixo, um zero à esquerda. Muita gente tem essas coisas, essas crenças de que não dão conta de amar, de ser humilde, porque realmente eu não tenho jeito mesmo, eu sou muito arrogante. Fica se identificando com aquilo com que ela não é, mas com aquilo que ela traz transitoriamente ainda na sua realidade de crença. Então, eu começo a me acolher de uma forma respeitosa. Quando eu me respeito, eu vou respeitar o outro. Quando eu começo a me acolher, eu começo, como eu disse, a me aceitar, como eu sou e como eu estou. Quando eu me autoaceito, percebam bem, a autoaceitação, nós nos aceitamos nas condições que nós estamos e nas condições que nós somos. São verbos diferentes, porque nós somos luz, nós somos centelha divina, nós somos espíritos, espírito é luz. Mas nós temos um corpo e também nós temos um perispírito, mas nós não somos isso. Na inversão, nós achamos ser o que é transitório como se fosse permanente em nós. Se eu consigo fazer isso com várias técnicas, tem técnica de meditação, de oração, de relaxamento, tem várias técnicas, para começar a fazer um trabalho dessa introspecção, para encontrar esse repouso da consciência. A partir daí eu passo a ter segurança na vida. Quando você tem segurança, você não teme a ninguém, nem a você mesmo. Você é seguro.
Isso é uma conquista. Isso não é andar numa estrada asfaltada, como eu sempre, a 300 km por hora numa Lamborghini, não. Isso é escalada de Everest. Esse processo de, até mesmo de autossegurança, de você realmente confiar, de autoconfiança, é uma conquista. Você confia em você. Mas não confia em você na sombra que você está. Você confia em você na luz que você é, na essência que você é, naquilo que é para a eternidade em você. É essa confiança. Isso eu sei que eu sou luz. Embora as sombras ainda, em boa parte, tenham dominado as minhas tendências, mas eu continuo sendo luz. Essência, espírito, em essência. E a partir daí eu começo a me autovalorizar. Na autovalorização eu vou encontrar com certeza leveza para viver, suavidade, contentamento para viver. Mesmo diante dos mais terríveis desafios, sobretudo com aquelas doenças que as pessoas estão naqueles mais terríveis desafios de uma UTI, com doenças terminais, com parentes, pessoas muito ligadas ao seu coração, ou ela mesma passando por isso. Então, nos exercícios de conexão com as forças superiores, com Deus, com os nossos amigos espirituais, com os nossos anjos guardiães, eu ontem mesmo fiz uma live e eu disse que o meu mais importante anjo guardião sou eu. Eu sou o meu mais importante anjo. Eu sou o meu mais extraordinário anjo guardião. Eu sou o meu maior protetor. Eu tenho lá o externo, mas eu sou o meu maior protetor. Então, eu trago para mim toda uma identificação, um processo de autovalorização, não do Jorge, mas da essência que hoje se chama Jorge. Mas eu não sou isso. É um exercício que nós vamos aprendendo. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês vão encontrar na literatura de André Luiz. Só que nós vivemos em função das coisas que estão externas a nós, dos outros, do que os outros pensam ou vão pensar. A gente vai buscar elogios, não aceitamos críticas, porque as coisas externas mexem conosco. Mas no momento que eu faço esse trabalho, o que vem de fora, tudo, de qualquer pessoa, encarnada ou desencarnada, não me afetará, exceto para o bem. Exceto para o bem. Um bom espírito vai me afetar, claro, de uma forma extraordinária. Mas os espíritos ainda ignorantes não terão alcance, porque eu já me respeito. Eu crio um limite entre eu, na minha humildade, e aqueles que tentam me ofender. Eu só vou me sentir ofendido se exatamente eu colocar no outro a causa da ofensa. Mas ele nunca é a causa da ofensa a nós. Nunca. A palavra é nunca com letras maiúsculas. A causa da ofensa sempre está em mim. Não é o que os outros falam ou pensam que me ofendem. É eu que me sinto ofendido pelo que eles falam. Então, a causa está em mim, não está fora de mim. Aí eu já começo a trabalhar essa autoamorosidade, esse autorrespeito, essa autoaceitação, essa autossegurança. Porque é muito fácil eu atribuir para os outros as minhas dificuldades, as minhas infelicidades. Falta humildade, até conosco. A gente quer ser humilde com os outros, nós não somos humildes conosco mesmo. Ser humilde conosco, reconhecer que nós temos essas dificuldades, mas que elas não são intransponíveis a ponto de eu ficar preso, acomodado na minha limitação, tipo aquelas crenças que a pessoa tem, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não valho nada, eu sou um zero à esquerda, eu sou um lixo mesmo. E são crenças. E quando eu me identifico com essas crenças, emocionalmente eu vou agir com essas crenças, com os outros, comigo. Agora, quando eu começo a mudar um pouco esse padrão de que eu não consigo, que eu sou incapaz, não, eu sou capaz, eu já começo a me valorizar, como essência. Porque Deus nos criou com capacidade. Ou Deus nos criou exatamente com incapacidade de resolver as nossas questões. Ele me deu potencial para isso. E Jesus nos convidou para entender esse divino que nós somos em essência, quando ele próprio diz, está em João, que nós somos deuses. Isso não veio do nada, veio do Cristo. Como assim? É um D minúsculo, mas nós somos deuses. Nós somos co-criadores, sim. Mas, ao mesmo tempo, o Cristo nos convida a trabalhar essa luz pelo autorrespeito, pela autovalorização, pela autoaceitação, pela autossegurança, pelo autoacolhimento amoroso, quando ele disse que brilha a vossa luz. Não é fazer brilhar. Eu não tenho poder de brilhar a luz de ninguém, ninguém tem.
Eu não tenho capacidade de fazer você, não. Agora eu vou fazer você brilhar a sua luz. Não, ninguém tem esse poder. Nem Jesus tem. O único poder que eu tenho é brilhar a minha luz. Aí vai esse processo, na humildade, de começar a nos conhecer um pouco mais. Saber mais ou menos como é que funciona a nossa mente em face dessas crenças limitantes, do qual aos poucos eu posso ir substituindo pelas crenças proativas. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço. É muito diferente. São palavras, eu sei, mas isso, como padrão de crença, muda o nosso comportamento. Porque todos os nossos pensamentos advêm de todas as nossas experiências. Nós temos um mapa cognitivo, que são os nossos aprendizados de outras encarnações e dessa encarnação. E esse mapa cognitivo, esse mapa de aprendizado, que são daí que nós tiramos os pensamentos geram palavras para os outros e para nós, no autodiálogo. E essas palavras, normalmente, elas estão saturadas de energias. Pensamento é saturado de energia. Emmanuel fala em Pensamento e Vida, que nosso pensamento é exatamente uma força de expansão eletromagnética. E ele diz que a eletricidade é uma força dinâmica e o magnetismo é uma força estática. Enquanto que a eletricidade expande, o magnetismo forma campo magnético. Então, o nosso pensamento é uma energia pura. E todo pensamento nós tiramos de que material? Do mundo mental. O mundo mental, nós temos as nossas estruturas de aprendizado, ou bons ou maus aprendizados. Boas leituras, você vai ter um mundo mental realmente com um potencial enorme de pensamentos que geram energias verdadeiramente transformadoras. Não dos outros, da sua própria transformação. Você pode ser uma boa referência, mas quem vai se transformar é a própria pessoa. Mas você será uma boa referência, isso é bom. Você ser, como Jesus, é o modelo e guia. Nós temos outros modelos e guias também extraordinários, líderes da humanidade. Então, é muito importante nós trabalharmos essa força geratriz de energias, do qual toda energia gera algum tipo de movimento, ou negativo ou positivo. Se pensamento é negativo, nós estamos gerando energia que, com certeza, vai movimentar em algum lugar, ou em mim mesmo, algum tipo, nesse movimento, que será positivo ou negativo, vamos usar essa palavra, né, de doença ou de saúde. Humildar o nosso orgulho, amansar a nossa rebeldia, é nos colocar como aprendizes dos momentos, de todos os momentos, e inclusive dos outros. Aliás, nós aprendemos com os espíritos que os nossos, até em algum momento, os maiores amigos são aqueles chamados adversários. Porque o adversário, ele não esconde aquilo que ele está vendo, mesmo que seja conceito dele, mas eles nos apontam aquilo que nós não vemos e amigos não têm coragem de falar. Ele, puxa vida, ele então não é inimigo. Ele acaba sendo um grande amigo, porque ele está vendo aquilo que um amigo não tem coragem de falar e que eu não quero ver. Mas ele está vendo. E ele aponta. Por que eu vou fazer dele um inimigo? Foi por isso que Jesus falou da necessidade da reconciliação, não foi? E reconciliar com o adversário não é reconciliar com o adversário que está fora, não. É reconciliar com essa sombra que nós ainda estamos. Essa prepotência, essa arrogância, esse egocentrismo. Centralizar em nós como nós fôssemos o centro do universo mais importante, porque eu tenho um título acadêmico, como se eu fosse o título acadêmico. Eu tenho um título, isso é transitório. Ah, eu sou médico? Não, eu estou transitoriamente na condição de médico, ou de psicólogo, ou de engenheiro. Importa, são títulos. Mas eu não sou isso. É uma experiência diferente. Mas a pessoa se coloca numa arrogância como deuses, né? Eu sou isso. Não. Isso é transitório. Nome é transitório, corpo é transitório. Mas voltando aqui para nós baixarmos um pouquinho a nossa reflexão, que eu estou indo muito para o campo da psicologia, Mateus, no capítulo 18, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: se não vos tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Ainda no capítulo 20, Mateus, então a mãe dos filhos de Zebedeu, era Salomé, né? E se aproximou do Cristo, assim, Tiago Maior, é a mãe de Tiago Maior e o João, né?
e procurou adular o Cristo e queria colocar exatamente os dois numa condição de destaque em relação aos demais. E Jesus chama a atenção, não pode uma direita, pode uma outra esquerda e tal. Jesus não aceitou isso. O que é que você está me pedindo, meu irmão? E ele vai chamar a atenção daqui nós que normalmente queremos destaque na casa espírita, queremos destaque na sociedade, queremos destaque no nosso ambiente de trabalho, queremos ser os tais, os maiorais, alimentando essa sombra egóica de uma forma violentíssima, do qual vai trazer dificuldade para humildar o orgulho e amansar a rebeldia. Porque quanto mais eu vou buscar essas sombras do eu, mais dificilmente eu vou conseguir exercitar no convite de Jesus para encontrar o alívio, a humildade e a mansidão. Para mim, o segredo de você viver uma vida sadia numa encarnação, dando um salto de qualidade na encarnação, com certeza, são essas duas virtudes: humildade e mansidão. A mansidão é a paciência, a resiliência diante também dos desafios com o outro, com os outros e conosco. Uma coisa que eu procuro falar sempre também, para que nós possamos nos colocar na condição de quem compreende e se esforça para exercitar, porque nós não exercitaremos essas coisas do dia para a noite. Eu disse que desenvolver virtude não é andar, como eu disse, numa Ferrari a 300 km por hora numa estrada boa. Desenvolver virtude é escalada de cordilheira. É muito desafiador. Então não será fácil a conquista das virtudes em nós. Humildade é virtude. Conquistar a humildade, repito, é cada milímetro, em cada dia, eu não me dessintonizar desse projeto de vida, dessa programação da minha encarnação. Porque nós temos uma programação, um plano maior reencarnatório, todos nós temos. Esse plano, normalmente, ele é estabelecido por mentes superiores a nós. E desse plano, eles traçam uma programação que vai do berço até a nossa morte, e dentro dessa programação há um propósito também, que seja um ou dois propósitos, desenvolver virtude. Aí é que está o desafio. Porque você pode evoluir na chamada horizontalidade da vida, ou seja, aprendendo, tendo bastante cultura, muita informação, e aprendendo profissão aqui, então, tudo bem, você está crescendo do ponto de vista horizontal, mas o objetivo não é só horizontal. Esse está muito ligado à questão intelectual. É a questão da verticalização, que está ligada à questão moral, exercício de virtude. Então, todos nós somos convidados, numa encarnação, a nos esforçar a desenvolver pelo menos uma virtude. Nós queremos, às vezes, desenvolver todas. Uma, já temos, vamos dar um salto muito grande nessa encarnação para programações interessantes nas próximas. Se eu conseguir uma virtude, sair daqui, realmente, eu consegui conquistar, no caso, a humildade. Essa é muito desafiadora. Essa é muito desafiadora, porque ela realmente vai ser um convite permanente para estar ressignificando as sombras densas da nossa prepotência, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa arrogância, do meu nome, do meu título, da minha posição. Essas coisas são transitórias que nós valorizamos. Mais do que deveríamos, porque isso é transitório, isso não é permanente na nossa vida. A humildade é permanente, tá? O que eu devo valorizar? O que é permanente ou o que é transitório? Nós fazemos o contrário. É fácil exercer? Não, é difícil. Também não é difícil. Nós procuramos, as pessoas do qual nós atendemos, fazer com que eles mudem o padrão de achar que as coisas são difíceis. Porque quando você usa a palavra difícil dentro de uma programação, nós chamamos neurolinguística, tem muito disso, eles trabalham muito palavra, o significado dela e como você trabalha saindo dos padrões, assim, não, as coisas não são difíceis, porque quando é difícil, a nossa mente tende a se acomodar diante do desafio. É difícil mesmo, eu me acomodo. É muito natural acontecer isso. Quando eu penso que as coisas não são difíceis, mas são muito trabalhosas, escalada de montanha, aí eu vou fazer com que o padrão da minha mente, em transferindo o difícil pelo trabalhoso, comece a ter conexão com as leis que eu já trago em mim, na própria consciência, do trabalho. Porque é trabalhoso, exige trabalho. Então, eu vou me conectar com o trabalho. Vai me dar trabalho, muito. Mas vale a pena. Porque é para sempre. Não é uma coisa transitória. Então, conquistar luz é trabalhoso demais. É muito fácil conquistarmos luz na pseudo-luz através de pseudo-virtudes e de falsas virtudes.
E a falsa virtude a gente tenta mascarar exatamente o vício através de falsas virtudes, né? A gente começa a vender imagens só externas. Falso caridoso, falso bondoso, falso paciente, falso tolerante. Mas ele acha que é. Mas se pisar no calo, vai ver que ele não é tolerante, que ele não é tão paciente assim. Por quê? Porque ele está investindo que ele poderia investir numa linha reta, na busca do nosso Criador, numa linha reta sem nenhum tipo de curva. Ele vai criar uma linha cheia de curva achando que ela é reta, porque está se enganando a si mesmo através de falsas virtudes. Ele acha que é reto, mas está cheio, não vai chegar lá. Ele está sempre mascarando a virtude. Virtude é, essencialmente, ela não vende para os outros quando a pessoa conquista, ela é. Por si só, ela é. Ela não precisa mostrar. Porque no momento que você precisa mostrar, quem é que está falando alto? A sombra. O ego. O egocentrismo. O eu. Mas o eu transitório, não o eu essencial. Faltam 10 minutos. Se vocês quiserem fazer alguma questão dessas coisas que eu estou trazendo realmente, numa linguagem como o meu grande professor psicólogo, ele me autoriza, porque eu sou terapeuta, eu uso muito desses termos com todos os meus clientes. E eu sinto o resultado em todos eles nos anos que a gente tem trabalhado. E por que não fazer de uma palestra também, né, um ambiente terapêutico, um ambiente que a pessoa realmente saia daqui realmente sabendo, poxa, eu tenho um poder dentro de mim. Não, mas um obsessor vai pegar lá fora, não importa. Ele só vai me pegar se eu permitir me pegar. E mesmo se me pegar, eu vou acolhê-lo como irmão, porque, em essência, nós somos iguais. Não tem como ser diferente. Mas ele quer meu mal, ele quer meu mal se eu me permitir querer o meu mal. Mas ele interfere na minha vida, não. Na realidade, a causa não é o obsessor, a causa sempre serei eu sempre trarei para mim a responsabilidade. Aí eu tratarei ele com mais respeito. E ele também não estaria, como não existe o acaso no dicionário do Espírito, ele não está na nossa vida por acaso. Não cai de paraquedas ali, não. Ele está ali porque tem uma lógica para ele estar ali, na nossa família, ou na forma de obsessor encarnado, na condição de filho, esposa, não importa. Nós chamamos de obsessores, não perturba, eu me sinto perturbado em função do que os outros representam naquilo que eu acho que seria para mim mais tranquilidade. Mas ninguém reencarna para tudo isso. No mundo de prova e expiação como o nosso, num mundículo ainda, do ponto de vista de estrutura moral, na compreensão de Jesus, ainda estamos muito aquém do desejado, não há possibilidade de nós reencarnarmos aqui para vivermos, né, as falsas delícias do mundo, os falsos turismos. Não, reencarnei para ser feliz. Feliz nós já somos em essência. Todas as virtudes nós já somos em essência. Nós somos luz. Nós somos espíritos. Agora, para conquistar efetivamente a verdadeira felicidade, aquela que é imorredora, subida de escalada de montanha, do qual a humildade é, com certeza, sinal a mais importante das virtudes. Porque com ela, ao invés de eu estar reclamando sobre as leis da vida, a vida até questionando Deus em relação ao que acontece comigo, me sinto mais ou menos alguém distante da presença dele, também descuidando de mim e tal, eu faço exatamente o contrário. Com a mansidão, amansando a minha rebeldia, eu vou compreender sem me acomodar. Eu vou aceitar as situações sem acomodação, porque uma coisa é acomodação, é a crença limitante. Outra coisa você é aceitar e saber fazer exatamente dessa aceitação um grande aprendizado. O exemplo é pedir a Deus para que tire de nós as dores, as doenças. Não, se tiver que vir, que venha, e que seja bem-vindo e que nós possamos fazer exatamente desses momentos um aprendizado para que isso vá embora como veio. Porque no momento em que eu não aceito a própria doença e vou pedir, não que Deus tire isso, não. Deus me dê força e compreensão diante da doença. Porque se ela vem, ela está querendo dizer alguma coisa para mim. O que ela está dizendo para mim? Mas no nosso egoísmo a gente não vê dessa forma. Coitadismo, vitimismo. Eu sou vítima de tudo, sou vítima da doença, sou vítima da sociedade, sou vítima do governo, sou vítima do vizinho, sou vítima dos cachorros, sou vítima... Sempre vitimização. Sempre os coitadismos de mim, como se nós fôssemos coitadinhos. Então, essa conexão através dessa mansidão é aceitarmos sem acomodação as situações como vierem, da forma como vierem. Sempre será um aviso para cada um de nós. É termos a capacidade de expansão consciencial para que nós possamos, de uma forma responsável, encarar esses desafios de uma forma amorosa, e não como vítimas e como coitadinhos.
mendigando misericórdia e piedade dos outros. Por favor, me ajude. Como se eu realmente não tivesse esse poder de sair dessa situação. Deus não dá fardo pesado aos nossos ombros? Nunca deu, nunca vai dar. Nós temos exatamente, na nossa experiência, aquilo que nós temos capacidade de suportar. Mas no coitadinho, eu vou me sentir, eu quero sempre a ajuda dos outros. É natural, quando eu me sinto com vontade de pedir uma ajuda, isso não é proibido. Mas eu sou o meu maior, como eu disse para você, eu sou o meu maior operário, eu sou o meu maior ajudante, eu sou o meu maior escudeiro, eu sou o meu maior anjo de guarda, eu sou o meu maior tudo. E quando eu começo a sentir as energias que saem em mim de alta amorosidade, esse alto amor já me basta para todas as situações, inclusive essas desafiadoras, sobretudo, o que incomoda muito são doenças, né? Doenças avassaladoras, que leva muito, porque saúde é uma coisa muito cara, normalmente leva e dá baque também econômico na vida de muita gente. Mas são esses desafios que nós precisamos. Jesus falou que o fardo dele é leve. Ele não falou que o fardo dele é pesado. Então, esse fardo nós conseguiremos suportar. Com suavidade, considerando as diretrizes do alto amor. Diretriz, julgo, exatamente está dentro da consciência. E o convite é amar, ser caridoso e ser justo diante das situações. E nessas perspectivas aí, faltam 2 minutos, eu acho que eu posso dar por encerrado, porque eu acredito que, essencialmente, aquilo que eu, do meu coração, quis falar, e fugi um pouco, às vezes, até do tema, eu cheguei a falar. E outra coisa, eu não penso, e eu acho que qualquer orador, né, cara, nós não pensamos só em encarnados, nós pensamos em uma quantidade, às vezes, 3, 4 vezes maior de desencarnados que acompanham os encarnados, que nos ouvem e que nós podemos colaborar muito com eles e eles se sentirem também reforçados com ideias novas de um processo de também humildar o orgulho, amansar a rebeldia, como aprendizes que somos todos nós, e principalmente como seres vindos de um ser criador, portanto, todos nós iguais. Eles não são diferentes, eles são iguais a nós. Né? Ok? Tudo bem com você, cara? Tudo bem com vocês? Boa noite para vocês, então. Tá? Boa noite a todos. Somos sempre estudantes em face da vida, onde estivermos, no seio da criação do Senhor. Existe a regência das leis naturais e a força que ele instituiu como um amor é a que tudo sustenta em equilíbrio, como nos lembrou Joana de Ângeles. Todo aprendizado é libertador. Todo direcionamento de boa vontade é aproveitado. Cada um de nós conta com limites de despertamento que estão afeitos à nossa longa estrada no processo evolutivo, estagiando temporariamente na face da Terra. Agradeçamos aos céus pelas mentes celestiais que traçam os programas do orbe e o nosso. Irmãos que caminham na retaguarda. Como a estrada é infinda, todos nós um dia alcançaremos a autossuficiência de caminharmos pelos próprios meios. Como lembrou muito bem o palestrante, de que tudo ocorre no nosso mundo interno. Que a nossa fé, então, traga o alimento que nos falta para executarmos todas as autodeficiências e insuficiências, aprimorando o nosso mundo interno, compreendendo que somos um junto a todos e que o amor maior nos une. E isso fortalecendo a nossa fé. Eu estou fazendo uma oração de coração aberto, aquela que transmite à minha alma os padrões vibracionais que eu estou sentindo neste momento e levando ao coração de vocês. Porque junto a cada um de nós existe sempre uma mente mais amadurecida que nos auxilia sempre.
como alunos, como criaturas de Deus, como seres que têm a luminosidade da origem que é perfeita. E, portanto, somos igualmente perfeitos. Perfeitos em despertamento, perfeitos em realizações, em reaprendizados, em aprendizados. Que nesta noite, então, imersos neste oceano vibracional de autoajuda e de expansão da nossa compreensão, recai sobre cada um o sentimento da gratidão. Graças ao nosso Mestre Jesus. Graças a todos aqueles que executam o papel do anjo da guarda no entorno de cada um de nós. E damos graças.